É melhor assim, né? Do que escolher alguém, né? Melhor fazer. Vai que escolhe alguém, a pessoa manda umas vibrações aí pra mim. Tá gravando não, né? Tá gravando, pode começar. Já? Tá. Atira, o que é que eu faço? Não, você fecha depois. Pode, não tem problema nenhum. Tu é rápido, hein? Quando é pego assim, ó, no laço, né? Vamos lá, vou começar? Nossa. Posso começar? Serenando nossos corações, mentes, agradecemos nesse momento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que sempre nos acompanham, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos fraternalmente, para darmos sequência ao estudo da doutrina espírita, nesse tocante ao estudo do livro Nem Céu nem Inferno, e por essa oportunidade agradecemos. Que tudo que aqui seja discutido possa nos elevar, nos ajudar ainda mais na compreensão dessa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita. Agradecemos por esta oportunidade. Graças a Deus. Saiu? Já fiz. Tudo certo? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Gravou ou não? Gravou. Boa noite. O amigo, Gravou? tá vindo a mensagem agora da gravação. Você viu? Não tô te ouvindo. Meu Zoom tá com um probleminha também. Vou ter que sair e voltar. O Zoom tá fazendo upgrades e aí agora eu vi que tá vindo uma mensagem. Começou a gravar. Isso. Tá vindo, aí pede autorização. Tipo, você dá um okzinho. Não sei se todo Tá mundo pedindo? recebeu. Que legal. Isso Tá é pedindo, novidade, né? sim. Ou você deixa a reunião ou você aceita. Isso. Que bom. Isso é Que bom. bom, né? Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Nós paramos na página... Meu livro. A gente leu o item das investigações e paramos a busca pelo Kardec definitiva. É isso na página 80? Ou eu anotei errado? Tá certo, né? Isso. Tá certo, Ju. Não quer ler, um voluntário que nunca leu, que fica aí na timidez, que queira participar hoje. O mais tímido. Escolhe o mais tímido que você encontrar e bota para ler. Ajudar o espírito a perder a timidez. Nessa Você falou vida aí. tímido. Geralmente o homem é mais tímido, a mulher é mais, né? Com certeza, é verdade. Põe um homem. Deixa eu ver aqui. Quem que Tem tão nunca pouco leu? homem. Todo mundo aqui é falador, os homens todos são faladores aqui, eu, o seu Rony. O Marcos não leu, né? Já leu, Marcos? O Marcos é novo, não leu. O Marcos não tá... o Marcos tá aqui, agora eu tô vendo ele. Marcos, tu quer ler? Quer sim, ele quer ler, ele falou ali, ó, já balançou a cabeça. Pode ser, sim. Viu? Ele Então, quer sim. Bom, posso? Por favor. Boa noite a todos. Né? Boa noite. Boa noite. A busca pelo Kardec definitivo. A tarefa era clara. Bastaria, a princípio, seguir os passos da pesquisa apresentada por Simone Privato na admirável obra O Legado de Allan Kardec, visitando os órgãos públicos onde pudessem ser encontradas informações sobre as outras obras de Kardec. Tomado de surpresa e ainda sem responder à proposta, pesquisei sobre o assunto e compreendi a importância da tarefa que as circunstâncias estavam exigindo. Todos que estudam Kardec, diante das evidências definitivas quanto à adulteração de A Gênese, perguntaram-se sobre a situação de todos os outros livros. O quanto podemos confiar
em que os textos fundamentais da doutrina espírita sejam fiéis ao pensamento do autor. O legado precisa ser definitivamente restabelecido pela exatidão dos registros, datas, documentos, depoimentos, cartas manuscritas, todos os indicativos factuais, fontes primárias da época do ocorrido, que estabeleçam a questão. A tarefa era ampla e complexa. Um desafio é a busca pelo Kardec definitivo. Então, vamos lá. Aceitei a incumbência de ir para Paris. Durante 2 meses, deixei tudo organizado. Reuni documentos, planejei com Paulo Henrique, conversei com a Simone Privato, que me transmitiu as melhores orientações e vibrações. E depois, com meus próprios recursos, parti em viagem. Não foi um voo direto. Uma conexão me levou à República de Cabo Verde. Durante a espera no aeroporto do arquipélago recheado de vulcões, me distraí com as coloridas e típicas vestes africanas das crianças. Umas 12 horas no total. Por volta das 5 da tarde, estava no trem da rede expressa regional, RER, com o destino ao apartamento alugado. O prédio era daqueles tradicionais, que haviam surgido no centro de Paris na época de Kardec, semelhante àqueles em que ele viveu com Amélie na Rua dos Mártires. Guardei minhas coisas e passei no mercado, naquela mesma rua de Clint. Abastecido e preparado, estava a esperar ansioso o dia seguinte, do primeiro de trabalho, né? Dia 9 de setembro de 2019. Tomei a linha 13 do metrô até a última estação e me dirigi ao novo prédio dos Arquivos Nacionais em Pierre Fert. Olha, sou péssimo em francês, gente. Pierre Fert-sur-Seine, ao norte de Paris. Edifício em estilo contemporâneo, inaugurado em 2013. Após validar minha inscrição e receber uma carteirinha de leitor, reservei uma mesa no guichê da biblioteca. Passei a definir os documentos 5 por dia, para que fossem procurados e entregues para meu exame. Os documentos, como na pesquisa de Simone, seriam os livros de depósito legal, depôt legal, e das declarações das casas de impressão. Feitas pelos tipógrafos, os primeiros são enormes tomos, pesados e empoeirados, alguns com 1,5 século de existência. Como são registrados 6 depósitos legais em cada página e cada livro tem 400, totalizando 2.400 depósitos legais de obras não periódicas lançadas em Paris para serem examinados um a um. Como se trata de livros antigos, o leitor recebe suportes acolchoados para apoiá-los e não forçar a estrutura da sua lombada. Essa é a primeira fase da pesquisa. Já li os livros das declarações de impressor e estão em rolos de microfilme e são visualizados no andar de cima, de onde se tem uma interessante vista da sala de leitura. Você mesmo retira os microfilmes do armário e os coloca num moderno equipamento canadense, próprio para as bibliotecas, onde um projetor permite ver o documento na superfície branca em sua frente. Basta apertar um botão e a página seguinte aparece. Então, pessoal... Alguém quer comentar? O que me chamou a atenção, né, e acredito que falávamos isso
ou o Conde, mais especificamente, falou isso há pouco tempo, não me falha a memória, sábado, quando o Lucas, ele diz assim, com meus próprios recursos viajei. Então, assim, eu creio que foi o Conde que falou, algum dos colegas, quantos e quantos palestrantes espíritas, popstars, quer ter sua viagem custeada? Ah, eu vou para o congresso tal, então tem que me pagar pelo menos viagem, né? Então, assim, eu já vivenciei isso aqui na Paraíba, né? E realmente eu acho assim muito longe do trabalho do Kardec, tá? Então, assim, eu achei bacana quando eu comecei a ler o Nem Céu nem Inferno, quando eu cheguei justamente, eu estou mais adiante um pouco, mas quando eu li isso aqui, eu disse assim, eu até pensei que fosse o Paulo, né? Mas depois eu voltei, eu disse, não, foi o Lucas, né? Ele ter essa compreensão de que realmente temos que fazer não só o nosso trabalho, mas a gente dá a nossa parte, que não custa nada eu me deslocar custeando isso, né? Esse ponto aqui me chamou a atenção. Tá? Acho que daqui mais para frente ele vai começar a trazer a documentação, né? Aí acho que a gente vai parando e comentando sobre a documentação que ele foi encontrando. Vamos seguir com a leitura? Ô Ju, Bora lá. Diga. é interessante que, né, o que passou nesse país por 2 guerras mundiais, né, e outros conflitos internos, esses documentos ficaram realmente preservados, né, e hoje em condições, né, de ser visualizados, pesquisados para um trabalho, né, autêntico. Isso é muito importante, né, quando nós, nas nossas casas espíritas, não damos muita importância, né, aos documentos, né, às atas, né, muitas vezes é jogada no canto sem muita importância, as fotos, né, de trabalhos que a casa promoveu, tudo isso, né, esse pós-memória da instituição, é muito bom ser preservado, né, porque muitos daqueles trabalhadores ali, né, no esforço contínuo deles, nos dá um caminho de direcionamento, né? Na minha região aqui, eu tenho um companheiro, né, de pouca escolaridade, né, e é um trabalhador sem afinco, né? Ele saía 2 e pouca da manhã de bicicleta da zona rural de onde ele mora, para estar 6 horas em Além Paraíba, para pegar um ônibus para viajar para o Rio, para uma reunião de 1h30 na CERJ, que antigamente era o ZERJ. E ficava ali 1h30 e pouco para depois fazer esse retorno todinho. Nunca perdeu uma reunião, sempre trouxe aquilo que estava sendo discutido nessas reuniões. Então, esses trabalhadores, essas atividades, é importante ser registradas e mantidas na casa com uma promemória. E quando a gente vê esse trabalho que o Lucas foi resgatar aqui, já de séculos atrás. É muito bom a gente sentir isso. Obrigado, Ju. Imagina. Quem vai continuar a ler? O Céu e o Inferno. Mas não é o mesmo? Quer continuar, Marcos? Posso, Pode sim, continuar. posso. Se quiser, eu leio. É tu que tens que querer. O Céu e o Inferno. Em contato com Paulo Henrique, fizemos um planejamento inicial do trabalho pelo celular e pelo notebook. Ficamos em contato constante, trocando documentos, analisando os achados, avaliando os passos dados, programando os seguintes nos 10 dias em Paris. Diante do volume de material e da limitação de tempo, deveríamos concentrar
a pesquisa sobre o período de 1865 a 1869, abrangendo as principais obras da codificação e, inicialmente, Le Céu e Inferno, né? O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nesse livro, Kardec trata, em suas palavras, do exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e etc. Seguindo de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Mas, diferindo dos dogmas religiosos sobre o tema que foram determinados em concílio, a doutrina espírita não é uma teoria pré-concebida e a sua autoridade emana das observações. Então, os amigos me permitam fazer uma paradinha aqui, porque aqui no meu eu costumo riscar livro, né? Então, assim, não sei nem se eu vou fugir ao tema, mas assim, se a gente for fazer uma comparação com o espiritismo rustanguista, né, de determinadas instituições, né? Claro que isso aqui está sendo novidade para nós, nem céu nem inferno, porque muitos dentro do próprio movimento espírita não vai aceitar essas ideias. Isso aí é um fato, tá? Mas como é que ainda se insiste em manter um espírito ligeiro, né? Como dizia Herculano Pires? Não faz o menor sentido, ao meu ver, e com o material que nós temos hoje, muito menos, tá? Então, eu vou seguir. Agora, se os amigos quiserem falar, eu paro aqui. É bem isso mesmo. Vamos em frente. Bora. Foram milhares de entrevistas com os espíritos nas mais diversas posições da escala evolutiva. Cada um deles oferece o seu ponto de vista, pelo que passou e o estado no qual se encontra. Foram muitos depoimentos, em diversos grupos espalhados pelo mundo. Os princípios gerais, as leis, foram deduzidas das concordâncias das observações. Na primeira parte, as afirmações dogmáticas são esclarecidas à luz do Espiritismo. Depois, o autor se dedica às penas futuras, examinada pelos fatos, as leis naturais que regem a evolução do espírito no mundo físico e no mundo espiritual. Enfim, não é um código fantasioso, mas a lei quanto ao futuro da alma, segundo o Espiritismo. Deduzida das observações. Na segunda parte, uma seleção de depoimentos, exemplos das diversas situações de felicidade ou infelicidade na vida futura, entre as infinidades dentre os quais poderíamos ser referidos. A primeira edição dessa obra foi anunciada por Allan Kardec em 1865. Seria a penúltima, antes de A Gênese. Na sua capa, está indicando o bureau da Revista Espírita, na Rua e Passagem Santane, e os editores costumeiros, Ledeone, Dentu, Fred e Henri. A última foi utilizada para as traduções nas mais diversas línguas, inclusive o português. Foi a quarta edição. Examinando-a, a data indicada é 1869, último ano de trabalho de Kardec, mas a indicação do editor de La Librairie Spirit, o novo endereço da Rua Lille 7, né? Com mais atenção, todavia, constata-se que não há nessa quarta edição a indicação habitual, revista corrigida e aumentada. Em seguida, o prefácio escrito por Kardec em 1865 foi retirado.
Uma das principais questões a serem resolvida é em qual das edições após a primeira de 1865 teria ocorrido as modificações do texto, pois, além do prefácio, foram centenas de supressões e acréscimos. Quando essa revisão foi feita? Em qual ano? Em qual das edições? Poderia ter sido na segunda, na terceira ou na quarta. Nas buscas prévias que fizemos, da segunda e terceira, não conseguimos encontrar exemplares nas bibliotecas. O esclarecimento necessariamente deveria vir dos documentos de registro. Comecei a examinar cada página daquele antigo volume de registros. Foi como voltar no tempo, pois surgiam registros de clássicos de Victor Hugo, Dumas e Balzac. Alguns recebiam uma grande letra azul, entre aspas, C, que eram censurados pela ditadura. E não eram poucos, principalmente aqueles sobre políticas e questões sociais. Aqui e ali surgiram depoimentos de Flammarion, La Chatre e de Bonifácio. Todos os dias, nesse garimpo, ao encontrar os registros de obras de Kardec, eu fazia as fotografias. Ao final do trabalho, as minhas mãos estavam pretas de tanta poeira. Consultei ao todo 45 dos grandes livros de registro entre os físicos e os microfilmados, num total de 18.000 páginas. Como a minha primeira meta era buscar os registros da quarta edição de O Céu e o Inferno, entrei na sequência dos livros de depósito legal do ano de 1869. No primeiro deles, que chegava à data da desencarnação de Kardec, 31 de março, nada encontrei. Decidi avançar. Era tanta coisa a ler com meticulosidade, atenção, que decidi trabalhar sem a obrigação de ter sucesso em encontrar todos os documentos. Vi que o importante seria a calma, despreendimento e concentração. Depois de 6 horas, estava consultando o terceiro livro, número 124. Eles são numerados sequencialmente desde o número 1, 1810, quando Napoleão instaurou a censura. Foi nesse livro, restando um pouco mais de 1 hora de trabalho, desse primeiro dia, que encontrei o depósito legal de número 5.819, da quarta edição de O Céu e o Inferno, registrado em 19 de 7 de 1869, a página 117 do documento F 18.3/24. Trata-se de uma folha impressa com o título Depósito Legal. E nesta página 117 foi preenchido 1869. Abaixo, as 6 faixas de quadrinhos onde o funcionário completa apenas os itens de cada livro entregue para o depósito na Biblioteca Nacional. Observe que na parte lateral direita da página, formado com uma ponta retorcida de papel, há um recibo individual de cada obra. Recipe C. Normalmente entregue ao requisitante. Esse exemplar entregue ao governo antes de o livro ser distribuído representa a edição, seja para consulta ou para qualquer questão judicial envolvida. Não é somente um depósito, mas também uma prova material da impressão e conteúdo da obra. A gráfica Roger Ferres, do nome Ed Fresney, entregou no dia 19 de julho de 1869 os exemplares de 2 livros impressos para a Livraria Espírita.
sendo que no segundo registro encontramos o depósito legal de número 5.819, tá? De Lê Céu ao Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo. Quarta edição. Também um volume tamanho 18, com 500 páginas. Um outro depósito da mesma obra só é necessário quando o editor faz qualquer alteração do texto original original elaborado e depositado pelo autor em sua primeira edição. Isso significa que essa edição contém alterações do livro, afirma o decreto de 19 e 21 de julho de 1793, artigo 6. Artigo 6. Qualquer cidadão que for publicar uma obra, seja de literatura ou gravura, de qualquer tipo que seja, será obrigado a depositar 2 exemplares na Biblioteca Nacional ou no Gabinete dos Selos da República, onde ele receberá um recibo assinado. Na sua falta, ele não estará autorizado a processar os contrafatores. Em relação ao céu e ao inferno, estávamos diante de um fato semelhante ao encontrado por Simone Privato nos documentos relativos à quinta edição do livro A Gênese, cuja adulteração se configura judicialmente em virtude de ter sido depositada em data posterior à morte do autor, Rivail. O depósito da quarta edição de O Céu e o Inferno tem a data de 19 de julho de 1869, 3 meses e 20 dias depois da morte do autor, 31 de março de 1869. Vale o mesmo para as duas obras quanto ao direito moral e à integridade delas, como explica Simone. Entre aspas aqui, Simone, né? Desde a primeira metade do século XIX, os direitos morais do autor são reconhecidos na França e pelas convenções sobre o tema em todo o mundo. E então ela cita: com efeito, ninguém pode modificar a obra sem autorização do autor. Qualquer alteração, substituição, edição ou remodelação em seu conteúdo torna diferente do originalmente pensado e, com isso, mutila, ferindo-lhe a integridade. Goidanich, 2018, página 177. E post-mortem, extingue-se a possibilidade de modificar qualquer obra. Essa é a diretriz primordial quanto à legitimidade das edições de qualquer livro. Sua publicação, quando ainda em vida, atestada pelo depósito judicial. Só por ele há o reconhecimento legal de sua autenticidade. Na França, desde 1814, as leis eram extremamente rigorosas quanto às normas de declaração, depósito e autorização para a impressão e responsabilidade do autor e do impressor. Uma impressão sem autorização, depósito ou qualquer desrespeito às normas estava sujeita a recolhimento, destruição dos exemplares e pesadas multas e retirada do brevet ou licença do impressor. Então, faltava ainda encontrar o documento anterior ao depósito. Quanto à gráfica, manifesta a intenção de imprimir os exemplares, o registro dessa declaração, mas esse documento estava microfilmado. Precisava buscá-lo na outra sala de leitura da instituição. Restando poucos minutos para o encerramento do expediente nos arquivos nacionais, subi rapidamente a escada para consultar os microfilmes desse mesmo período. Ainda um pouco desajeitado para inserir a bobina e usar o equipamento de projeção, fui direto ao rolo de número 128
E no último instante, quando o funcionário já informava a necessidade de rebobiná-lo e devolvê-lo, encontrei finalmente a declaração de impressão número 8.584, com pedido de autorização do tipógrafo Roger, registrado em 9 de 7 de 1869, para imprimir 2.000 exemplares da mesma quarta edição de O Céu e o Inferno, conforme a página 294 do documento F18.2/128. Mas 3 meses após a desencarnação de Kardec. A página do livro de declarações de impressor traz em cima Ministério de Literatura. Nessa mesma folha, a gráfica Roger registrou, no mesmo dia 9 de julho de 1869, 2 livros de Allan Kardec. O livro Dos Médiuns, em sua 11ª edição, 2.000 exemplares, e na linha de baixo, O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, em sua 4ª edição, com a mesma tiragem, 10 dias antes de o exemplar ser entregue para o depósito. Rapidamente fotografei os registros em posse daquelas provas tão relevantes. Voltei ao apartamento para analisá-las. Enviei para Paulo Henrique, que nesse período estava nos Estados Unidos, com 9 horas de diferença, e conversamos sobre o fato. Procuramos um anúncio dessa obra na Revista Espírita de 1869 e encontramos algo estranho no mês de julho. Foi feita uma declaração pública pelos representantes da Livraria Espírita da venda de uma obra que não estava sequer impressa, pois o título anunciava a venda em 1º de junho de 1869, tratando da edição que ficou pronta somente em 19 do mês seguinte, e o aviso ainda explica: a 4ª edição de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, contendo numerosos exemplos sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual e na Terra, primeiro volume, em 12 preço de 3,50 francos. Observação: a parte doutrinária desta nova edição, inteiramente revista e corrigida por Allan Kardec, passou por modificações significativas. Alguns capítulos alguns capítulos em particular foram inteiramente reformulados e consideravelmente aumentados. Sociedade Anônima, Revista Espírita, 1869, julho, página 224. É preciso ler aqui a nota de rodapé, pessoal? Eu passei batido, né? Então, aqui diz o seguinte: a lei de 21 de outubro de 1814 proibia a publicação da obra antes do depósito, conforme seu artigo 16. A falta da declaração antes da impressão e a falta do depósito antes da publicação constatada, como dito no artigo 15, serão punidos cada um com multa de 1.000 francos pela primeira vez e de 2.000 francos pela segunda. Então, assim, ao meu ver, a coisa era bem séria, né? E os caras ainda burlaram a lei. Bom, vamos lá, vamos seguir. Não havia mais dúvida, a edição completamente modificada em sua parte doutrinária, sofrendo consideráveis acréscimos e supressões, não foi publicada pelo autor em vida, sendo legalmente uma adulteração, como também ocorre com a Gênese. Estávamos diante de uma trama mais ampla, com mais enraizamento, mais profundo na sociedade, pois, após a morte de Allan Kardec, no sentido de desviar seus propósitos e adulterar suas ideias.
As ousadias, desmandos, achincalhes, registrados pelos pioneiros fiéis como Bert Froco, Gabriel Delane e Henry Salz, essa podridão das estruturas denunciadas fazia parte de uma conspiração que teve passos anteriores, já estava acontecendo ainda antes. Escrevemos isso, amigo leitor, pois estamos grafando estas linhas meses depois desse dia, em 2020, com uma pesquisa completa, outras fraudes encontradas quando muitas provas significativas confirmaram esse fato, como você poderá ver na sequência deste livro. Tá? Naquele 9 de setembro de 2019, porém, já estávamos consternados ao vislumbrar o ocorrido. Uma profusão de sentimentos, um misto de responsabilidade, satisfação, alívio e indignação. São provas documentais irrecusáveis de uma grande fraude preparada contra Allan Kardec. O Espiritismo e os espíritas, uma infame impostura tratada nas sombras ao fechar de olhos do professor Rivail, desrespeitando o luto de Amélie e seus ainda pesarosos amigos. Com essas provas, e mesmo sem saber das que ainda chegariam, antevimos a importância da imprescindível tarefa de estudar cuidadosamente cada uma das modificações da edição original de O Céu e o Inferno. Recuperar o pensamento de Kardec quanto às leis da alma, pois as alterações desvirtuaram a tal ponto a teoria originária que a versão adulterada propõe o oposto do que ele propunha. E isso fizemos, pois, diante do que parece grave, um grave entrave, sempre há um desfecho a enfrentar. Desculpa, pessoal, um desafio. Esse estudo das ideias originais, exatamente como concebida na obra pelo autor, permitiu-nos descobrir o verdadeiro significado, com inúmeras repercussões positivas, sobretudo quanto à teoria moral espírita da liberdade, da autonomia, em benefício de todos que procuram praticá-la nesta aurora do mundo novo. Vamos parar um pouco essa narrativa para tratar de algo de suma importância nesta investigação, que teve início na denúncia da adulteração de A Gênese. Estou me referindo ao que você deve estar se perguntando. Qual é a segurança que eu vou depositar ao ler as obras de Kardec? Será que foi ele mesmo que escreveu? Posso confiar? Não se pode ficar em clima de insegurança. Concordo plenamente. E, para tranquilizá-los, vamos antecipar, desde já, a conclusão final deste livro. Vamos repeti-la em outros momentos. Veja só. Somente as duas obras finais, O Céu, o Inferno e a Gênese, foram adulteradas. E o conteúdo correto e original deve ser o de suas primeiras edições. Todas as outras obras, o Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, todas estão absolutamente intactas em suas edições originais em francês. Todas as 6 obras foram examinadas linha a linha. Todas as edições foram conferidas em seus documentos de impressão e depósito, edição por edição. Não há falha alguma nesses registros. Podemos ficar seguros dessa informação, estudando sem receio todas as obras de Allan Kardec, recorrendo, obviamente,
as edições originais das últimas 2 obras. Estamos publicando este livro somente quanto à informação do legado definitivo de Allan Kardec. Tornou-se uma constatação segura para seus leitores. Agora era preciso voltar à pesquisa. Nessa conversa, eu e Paulo Henrique traçamos as diretrizes do dia seguinte, em Paris. Concluímos que, para descartar completamente a possibilidade de modificações anteriores feitas por Kardec, ainda era preciso buscar os registros das outras edições de O Céu e o Inferno. Kardec pretendia publicar a primeira edição da obra em agosto, como ele informou na Revista Espírita de julho de 1865. No prelo, para ser publicado em 1º de agosto, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, um volume grande em 12, preço de R$ 3,50 francos pelo correio e 4 francos, no caso pelo correio, né? Pois no dia seguinte voltei aos arquivos nacionais, busquei os microfilmes daquele período e logo encontrei os documentos dessa primeira edição. A declaração do impressor de número 5.482, né? Aí aqui tem nota de rodapé, né? Declaração do impressor 5.482, de 25 de maio de 1865. Documento, folha 18, segundo item, /109. Com o pedido do tipógrafo para imprimir 3.000 exemplares, além do depósito legal de número 6.573, né? Outra nota de rodapé aqui do Lucas, né? Depósito legal número 6.573, datado de 21 de agosto de 1865. Documento na folha 18, item 3, página 108. Houve um atraso maior do que o habitual e que só permitiu ao impressor realizar o depósito legal quase 3 meses depois da declaração. Por isso, quando a obra já estava depositada, Kardec finalmente publica na Revista Espírita de setembro de 1865 a maior parte do prefácio, aquele que foi suprimido na 4ª edição, acompanhado dos capítulos da obra. O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Conteúdo: exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc., seguindo de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte, por Allan Kardec. Como não nos cabe fazer nem elogio, nem crítica dessa obra, limitamos-nos a dar a conhecer o seu objetivo, reproduzindo um resumo do prefácio. Eis os títulos dos capítulos. Primeira parte, doutrina. Primeiro, porvir nada. Segundo, da apressão da morte. Terceiro, o céu. Quarto, o inferno. Quinto, quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. Sexto, o purgatório. Sétimo, da doutrina das penas eternas. Oitavo, das penas futuras segundo o Espiritismo. Nono, os anjos. Décimo, os demônios. 11º, intervenção dos demônios nas manifestações modernas. 12º, da proibição de evocar os mortos. Segunda parte, exemplos. Primeiro, a passagem. Segundo, espíritos felizes. Terceiro, espíritos em condição mediana. Quarto, espíritos sofredores. Quinto, suicidas. Sexto, criminosos arrependidos. Sétimo, espíritos endurecidos. 8, expiações terrestres.
Então, aqui, a seguir só tem duas imagens, né, dos depósitos legais, e a gente passa a uma só tiragem, né? Então, é isso. Pessoal, todo mundo conseguiu achar aqui nos documentos onde está escrito a obra de Kardec, comparar o que o Lucas escreveu aqui, 3.000 exemplares, tudo certinho? Sim. Sim. Eu achei também. A adulteração foi a partir da quarta, tá certo? Isso. E consta lá que houve alteração, né? Na hora, teve que depositar, fazer o depósito legal, porque tinha alterações, né? Ai, gente. Fico na dúvida com relação ao prazo, porque assim, é muito rápido da morte de Kardec até a publicação Então, assim, eu não sei se aqui já está escrito isso e eu não entendi, mas me dá a impressão de que isso já estava sendo feito, né? Porque será que alguém conseguiria, em tão pouco tempo, fazer tanta mudança assim? É como um plano arquitetado, a priori, né? O Conde não sabe dizer isso para a gente, Conde? Logicamente estava pronto já. Isso é certeza. Eles estavam esperando a oportunidade, eles estavam trabalhando nas sombras. Desde de Kardec em vida. Todo o grupo está envolvido nisso. A oportunidade surgiu com a morte dele, é isso? Não entendi. A oportunidade surgiu com a morte dele. Surgiu com a morte dele. Já no adoecimento dele, em 65, né, Kardec já tinha percebido. Vamos pensar essa assim. mudança. Ah, desligou o microfone. Vamos pensar assim, o Rustang já tinha feito as alterações quando saiu O Céu e o Inferno, porque foi o livro que ele primeiro criticou, logo depois que saiu o livro dele, o livro que ele mais critica é O Céu e o Inferno. Quando sai a Gênesis, ele já está mordido, já devia estar mexendo no Céu e o Inferno, e, logicamente, ele ficou preparando a Gênesis. Se ele ir esperando uma oportunidade, quando a oportunidade apareceu, o dinheiro falou mais alto. Acho que para mim está claro que estava... explicação factível. Para mim está claro também que estava pronto já isso. Isso era organizado, né? O Kardec morreu dia 31 de março, né? Quando foi no dia 1º de junho, eles anunciaram a venda, né? E o depósito legal só estava pronto no dia 19, né? Então foi muito rápido, eles já estavam bem planejados com isso, né? Anunciaram a venda bem antes, ou seja, foi menos de junho, né? Março, abril, maio, junho. Dia 1º de junho. Então, foi praticamente 2 meses. Exatamente 2 meses. O anúncio foi em 2 meses, depois da morte de Kardec. O anúncio da venda. Muito pouco tempo, né? E deveria ter mais gente envolvida, não? Pelo que vão explicar aqui no livro, aqui na frente, a coisa vinha desde 65 ali, né? Provavelmente. Essa briga toda aí, e provavelmente estavam arquitetando isso aí, aguardando só o momento aí, como o Conde falou, né? Olha, gente, para quem tem a revista Espírita, depois a gente pode disponibilizar também no grupo, a minha é essa daqui, né? Nessa daqui está na página 322, no mês de setembro, como os autores citam aqui, né? No ano de 1865.
Então, a notinha bibliográfica, como ele colocou. Aí tá aqui por Allan Kardec, né? Dá para ver. Então, por isso que já existia uma dúvida, né? Porque aqui na revista ele coloca o prefácio, né? E na quarta edição não existia o prefácio, né? Então, a questão do prefácio e a questão dos capítulos. Isso, nos capítulos fala Porque do o que me capítulo chama a 8. atenção é a questão do Código Penal da Vida Futura, que ele vai colocar na edição original, não podemos decretar um Código Penal. Isso. Né? Então, aqui, se a gente pegar o que está colocado, né, na Revista Espírita, tá a mesma coisa que está colocada aqui no livro, não está falando, né, sobre o Código Penal. Vocês estão falando de que página dessa revista, Ju? Aqui na minha está na 325. Eis os títulos dos capítulos. E aí, mas ele coloca igualzinho está aqui no livro, né? Ah, tá. Então, vou deixar marcado, depois eu leio com calma. É só Tá até o item 2 da apreensão da morte, né? E na quarta edição esse item não tem, né? Foi retirado, né? E aí por isso que o capítulo 8 vira 7, né? Na quarta edição. Exatamente. Às vezes a gente fica até sem palavras, né, para argumentar, para expressar a indignação, né? Porque é uma coisa assim muito leviana, né? Você perceber e ver uma pesquisa tão importante como essa para nós espíritas, tanto essa que o Paulo, com a ajuda da Simone, fizeram, como também a própria pesquisa da Simone, né, que culminou no livro O Legado de Allan Kardec, onde a gente não tem como buscar uma negação, porque estão os documentos que comprovam, está tudo documentado. Ô, Juliana. Oi. Você falou que é setembro de 1865, mas qual é o título do artigo? Deixa eu pegar aqui, peraí. Notícias bibliográficas. Ah, tá. O céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Aí vem esse trechinho que o Lucas colocou, né? Onde está a assinatura de Kardec. E depois vem esses comentários, como não nos cabe nem o elogio, nem a crítica. E aí ele termina colocando eis os títulos dos capítulos. Tá, já achei. Então, quando a gente pega, né, a obra que a gente tem acesso, que a gente estudava, realmente não bate os capítulos. E aqui foi, né, o próprio Kardec que está escrevendo e publicando ali na revista sobre a sua obra, né? Sobre o que ele escreveu, e ninguém mais lúcido que ele para colocar os itens que ele trabalhou na obra. Tirando isso, toda a questão jurídica, documental, que, né, não tem como a gente não olhar... Há todo um capítulo inteiro. Não entendi além de partes, além de trechos. Houve supressão de capítulo? Esse que o Rodrigo citou é o 2, né? Da apreensão da morte. Retirado, eles ainda incluíram aquele artigo da... Como é que chama aquele artigo? Da carne... Tem um artigo aí da Revista Espíritos que eles incluíram, né? Eu esqueci o nome do artigo aí. Também foi inclusão feita, não foi Kardec que colocou. Pois, artigo alterado da temor da morte.
Em vez Juliana? de dar apreensão da morte, está temor da morte. A carne é fraca. Ah, é verdade. Esse O artigo da eles carne é fraca. incluíram, Incluíram para encher, né? Porque retiraram tanta coisa e para encher um pouco o livro, colocaram esse artigo da Revista Espírita. Ô, Juliana, Oi. quem percebeu essas alterações? Começou com a Simone ou alguém antes já vinha trabalhando em cima disso? Você diz na Gênese ou no Céu e Inferno? As duas, né? Os dois, não sei se começaram a ver um, depois em seguida ver o primeiro, vai. Na Gênese, a primeira denúncia foi feita pelo Henry Souza, naquele artigo Uma Infâmia. Ah, tá. 90, né? Acho que foi no ano de 1883 para 1884. Então, ele publica um artigo, né, escrito Uma Infâmia, e aí ele fez a comparação e ele coloca lá todos os itens, que foi o que a gente estudou lá na Gênese, no capítulo dos milagres, no capítulo, acho que é o 13. Mas Isso da Gênese. No Céu e Inferno teve um dos pioneiros, né? Que fez a comparação das edições e achou estranho a mudança, né? No Céu e Inferno foi aquilo que a gente leu a semana passada, né? No trabalho mediúnico, que o espírito pediu para ele procurar tal item, e o Paulo foi procurar e não batia, e a partir disso eles foram buscar. Então, o Céu e Inferno foi agora, só depois de mais de 100 anos. Mas a Gênese já logo depois do desencarne de Kardec, né? Logo depois, assim, alguns anos depois, já houve a denúncia do Henry Souza. Houve a denúncia, mas não teve sucesso, porque o Lemarie, ele negou. Ele ameaçou, né, de entrar com processo contra eles, ele tinha posse da Revista Espírita, então eles faziam publicações, depois eles colocaram aquela brochura, né, que foi entregue junto com a Revista Espírita, insultando Allan Kardec, que depois a Berti Fropo respondeu, né, sobre o Lemarie. Mas judicialmente, né, essa pesquisa foi comprovada documentalmente pela Simone. Diga, Mari. Sobre a Gênese, apareceu depois uma edição clandestina, né? E existiam textos que indicavam que Kardec estava querendo rever, né? Então, é isso que muitos se apegam sobre a Gênese, para não aceitar a adulteração da Gênese. Agora, pelo visto, o Céu e o Inferno não tem, não tem texto nenhum de Kardec dizendo que ia rever o Céu e o Inferno. Tem sim. Tem? Tem texto, tem. Então eu não sabia. Ele vai fazer uma publicação do livro, mas nada assim, não tem nada que nem tem na Gênese que diz lá claramente que não ia haver mudança nenhuma. Sim. No aspecto do ensinamento. De conteúdo. Isso. Eu me lembro assim, não muito bem, né? Que eu li o livro da Simone Privato há um tempo, mas me parece que a Simone participou de um evento lá onde ela mora e alguém fez perguntas para ela sobre a Gênese e ela ficou tipo sem saber responder, né? Aí parece que ela foi averiguar, aí que começou, né? Aqui no Brasil, quero dizer, para saber a adulteração na da verdade, Gênese aqui no lá Brasil. onde ela está, ela não está no Brasil, né? Ela está em outro país. Aí começou assim. Aí parece que ela mandou, né, o livro para o Paulo ler. Aí que começou. Essa denúncia já existia, né? Essa denúncia já existia lá por Henry Souza, que ele foi o primeiro a trazer essa denúncia, né? E ela trouxe, na questão do livro,
além da questão dos documentos, ela faz em alguns trechos comparações das duas obras, onde existem erros doutrinários. Então, me parece impossível que Kardec cometesse um erro, né, doutrinário. Tão grosseiro, né? Tão grosseiro quanto o que está lá nas comparações, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Depois do artigo Uma Infâmia, houve um processo e se perdeu esse processo, não é isso? Não chegou teve processo. Não chegou a ter o processo. Ele não ameaçou chegou. juridicamente. Como ameaçou juridicamente? Se Ele ameaçou juridicamente, que ia processar, porque eles estavam levantando calúnias, que tinha sido Kardec que adulterou a obra. Que adulterou, não? Não chegou a haver processo. Não, e aí ele usou aquela mensagem que também foi adulterada em obras póstumas, mas isso está tudo detalhado, gente, no livro Autonomia, né? Quem quiser depois dar uma pesquisada lá, porque aí é uma pesquisa bem aprofundada de tudo isso. Quando que houve processo depois? Porque houve uma vitória. Ou não? Legalmente, Não. judicialmente. O único processo que teve foi contra o Lemarri, quando ele falsificou as fotografias, que ele foi condenado e preso. Não, teve outro. Teve outro, Qual? Juliana. O processo dos bens da Amélie, da que ele Amélie tomou Boudet. para ele, e depois a família ganhou. A família ganhou. Mas direcionada à obra, teve esse dos bens e teve o que o Lemarri foi preso. Então, legalmente, judicialmente, digamos assim, não está provado que houve adulteração? É isso que eu estou perguntando. Judicialmente, legalmente, está provado pela documentação. Mas não houve um processo jurídico contra... Porque a gente vai processar quem? Ele está morto. Não existe uma sociedade hoje como se existiu antes, né? Sim, mas a gente não tem como processar não. O adulterador, nem a gráfica, porque os responsáveis já faleceram. Né? Hoje, o que se poderia é direcionar a questão da editora, né? Por publicar uma obra que tem os documentos da adulteração. Sim, eu acho que precisaria continuar na publicação e na venda das adulteradas. Poderia ter um processo nesse sentido, né? Eles poderiam até editar as adulteradas, mas com um selinho. Você entendeu? Você não pode impedir de publicar uma obra adulterada. Você põe na obra não autorizada pelo autor. Coloca e lança. O que se debate... Mas não é o que acontece, né? Não é, mas é o que se debate hoje. Eles vão bater na tecla que não houve adulteração. No Brasil, a gente entende que tem uma parte aí que está brigando, algumas editoras, porque se for pegar e editar uma nova, vai ter custo de tradução, nova edição sempre dá problema nos custos de tradução. E também aceitação. Qual é o maior problema hoje? O problema é o seguinte, as pessoas vão muito atrás de quem está ratificando que houve ou não. Ninguém vai ler e estudar que nem nós estamos fazendo. O que as pessoas vão fazer? O que fulano disse que é? Eu vou acreditar em fulano. É a lei do menor esforço. Tanto é que o senhor Divaldo soltou uma mensagem, não me lembro do espírito aí, dizendo que Kardec modificou a Gênese. É uma mensagem dessa, e curiosamente saiu logo depois que saiu o livro da Simonia, a mensagem. Curioso, né? O espírito a serviço assim, imediato, né? Se eu tivesse uma livraria, eu ia fazer um carimbo e ia carimbar todos os livros adulterados. Você poderia ser e a pessoa, se a pessoa quisesse comprar, ia estar lá o carimbo, adulterado. E contar isso para o mundo, mas espalhar para o mundo inteiro, né? Se eu tivesse, eu queimava todas que fossem adulteradas. Você sabe que se você fizer isso, ainda você pode sofrer um processo, né? Por quê? Se eu tivesse dinheiro, eu comprava todos os livros adulterados e queimava todos. Por causa que a FEB vai dizer quem prova que está adulterado.
Não tem um processo legal, jurídico, que ainda determina. Por isso que eu falei, não existe um processo. Não. Mas e essa comparação? Ele foi lá na Biblioteca Federal lá e comprovou. Isso não é... Mas isso Esse é é um processo administrativo, não é internacional? judicial. É O que administrativo. ele comprovou é qual que é a técnica que eles vão bater. Olha, gente, juridicamente está errado. Mas Kardec queria fazer e essas alterações não foram publicadas por ele. Porque Isso. ele morreu antes. Agora nós vamos aceitar que o desejo dele não seja manifesto. Esse vai ser o discurso da sofisma. É esse o discurso que atualmente até a USE está entrando. A USE está dizendo, ó, juridicamente é falsa, mas era o desejo de Kardec essa edição. É isso que eles vão bater, numa mentira, né? Eles vão usar uma verdade para vender uma mentira. Kardec tinha desejo de fazer uma nova edição? Tinha, mas não tinha o desejo de mudar os ensinamentos. Ô, Conde, nesse caso, se fossem traduzidos a partir desses documentos, seria um novo custo, é isso? Não, o curso é só de tradução de alguma editora que vai pegar e vai traduzir. Ah, tá. Obrigado. Ah, acho que a M está fazendo isso daí, está pagando um tradutor, vai traduzir só. Porque não existe... Ô, Conde. Já é, como é que a gente chama? Qualquer um, se você quiser publicar, você publica. Depois de 70 anos, cai no domínio popular, né? Está no domínio público, é 75, se não me engano. Ô, Conde, em 2018, a FEB lançou uma tradução da 4ª edição. Você tem algum conhecimento disso aí, não? Não, lançou, mas você sabe quantas edições? Não. 100. 100? É. 100 cópias? Foi uma coisa assim, foi uma por ano. E caríssima. Caríssima, e também não vendeu para ninguém fora daquele círculo de pessoas que já tinham feito a compra antecipada. O que eu vi da FEB foi eles lançarem uma nota sustentando que as traduções deles eram fiéis e eu continuar daquele jeito. Sim. E vai continuar. Tá? Porque eles são russos, gente, eles sempre são. Quem que traduziu essas obras? Os rustanguistas. Mercenário, né? Defender isso tudo. Alguém está com a televisão alta aí. A Gênese, gente. A Gênese. No século XIX, aqui no Brasil, esse pessoal que seguia Rustang já não estava satisfeito com o que tinham feito na França, que era edição adulterada, e já queriam mudar mais ainda. Porque eu achei inteligentíssimo o jeito que foi adulterada. Porque quem fez isso era um jurista. O que ele fez? Ele fez um jeito que ninguém percebesse que era adulterada. Por quê? Se você pegar uma nota grosseiramente de dinheiro, você vê que é uma falsificação grosseira, você não vai aceitar. O que ele fez? Tudo que era ponto que divergia de Rustang, ele colocou neutro Kardec. Quando Kardec, na edição original, tinha sido firme. Ele não mudou para dizer o contrário ou a favor dele, ele mudou de um jeito neutro. Sem brigar, né? Kardec tinha sido incisivo. Por exemplo, na questão do corpo fluídico de Jesus, ele foi incisivo. Aí o que o cara fez? Deixou em suspenso. Nem disse que sim, nem disse que não. Percebe como é que é? Foi um jurista que mexeu nisso? Aí veio o Lemarie dizer bravata, porque foi ele. Ele não tinha competência para isso. Ele tinha lá. Eu estava vendo aqui, ó, essa edição da FEB, pode ser que em 2018 lá eles devem ter lançado caro, mas hoje está R$15 na Amazon. Mas é interessante comprar para ver se tem alguma, porque assim tem que ver se tem alguma coisa. Mas está vendendo? Mas tem primeiro, no Kindle. Pelo primeiro Kindle, eles né? lançaram Kindle, essa tudo aqui, bem. ó. Eu estou te falando da edição Pelo física. Kindle. Primeiro eles lançaram essa aqui, ó.
que eles lançaram só 1.000 exemplares. Eu ganhei essa aqui. Ah, isso é 1.000, eu falei sim. É bilíngue, né? Essa aí é bilíngue. Violão bilíngue. Quem é que vai comprar isso? Bilíngue, exatamente. Foi em 2018 lançaram essa daí. Está em português e está em francês. Quanto pagou nelas? Lembra, Linete? Oi? Quanto você pagou? Eu não paguei, eu ganhei, só tem porque eu ganhei. Ah, tá. É interessante ver nos capítulos aí onde houveram as adulterações, verificar, né, qual que é a tradução que foi feita pela FEB e o que foi feita pelo Embaçaí, né? O Paulo sempre fala para a gente procurar pelo item ciência, né? Se não tiver este item, é porque não é a original, né? O que se tem de fazer, nós temos de perder o costume também de endeusar tradutor. Nós temos de ler, já que a gente quem não domina o francês, tem de ler todas as... Não ficar só com o tradutor, leia todas as edições que tiver. Quando tiver dúvida em alguma questão, vai e pega. Como um tal traduziu, o outro traduziu como. Porque não é que a pessoa erra por querer, às vezes comete engano. Sim. Mas ainda tem como adquirir esse de 2018? É da FEB, não é? Viu aí, tem. É o que eu falei, na Amazon tem pelo Kindle, tem por R$15. Eu tenho o Kindle, eu vou pedir. É do Noleto, né, a tradução? Eu não sei quem que traduziu, não. Ela tem, a Linete tem, acho que é o Evandro Noleto. Qual que é a Mas é da tradução FEB, aí, né? Linete? É da Quem FEB, que é o né? tradutor? É da FEB, é. Fala, Linete. Evandro Noleto. É alguma coisa, é isso mesmo. Você conhece, Cone? Só de vista, assim, nunca vi participar um evento, nunca vi ele abrir a boca, eu já vi ele em fotos em Mas eventos. assim, eu não entendi. Essa edição que você está falando é do quê? Do Céu e Inferno? Não, é a edição da Gênese. Da Gênese. Ah, é aquela que eles são bilíngue, que eles dizem que eles publicaram a original, né? Tem de 2017 com o Noleto, acho, né? Mas aí é o 2018, você falou, essa é especial, né? Isso. Essa de 2018 é uma edição histórica. E aí, supostamente, ela está correta. Não, ela está correta. Só que ela é da 4ª edição? Só que o que eles defendem, que o Kardec aprimorou ela. É da primeira edição. Da primeira. É a verdadeira, só que eles publicaram só 1.000 para fazer, vai dizer assim, na época em que eles tiraram também do Estatuto, supostamente tiraram do Estatuto Rustang. E eles dizem... Supostamente que se você ler o artigo, ele continua lá. Ah, é? É. Que beleza. Tem um outro artigo que mostra que não. Eles tiraram aquele que está explícito. O outro que fala que tem de permanecer está lá. Que artigo é esse, Hã? Que artigo é esse? Ah, não. Perguntaram para mim, a gente leu o artigo, eu sei que foi até alguém lá que viu, mas peraí, mas esse outro artigo aqui, vocês não tiraram, e se for ler depois, onde ele leva aquele artigo, leva de novo para a obra do Rustang. Tanto é que eles continuam estudando ela até hoje. E olha o que eles dizem aqui no final do aviso da editora. Eles dizem, nessa versão aqui de 2018, eles dizem assim: a Federação Espírita Brasileira se associa às legítimas homenagens prestadas no Brasil e no exterior aos 150 anos desta obra, editando-a em português e em francês, dado o seu inestimável valor histórico, a fim de que os leitores possam comparar ambos os textos e confrontá-los com a versão definitiva de A Gênese, a 5ª edição,
Revista Corrigida e Ampliada, publicada em Paris em 1872. Quer dizer, ainda fazem essa ressalva aqui no final, que a definição definitiva... Elinete, aí diz que são 1000 exemplares? Aí diz que são... Diz aqui nessas informações aqui da contracapa, diz 1000 exemplares. Ó, vou mostrar para vocês. Ah, tá, não, porque na época que a gente soube era 150. Tá vendo? Dá para ver? Não, se você está dizendo, é porque eu nunca peguei em mãos, entendeu? O que o pessoal falou na época que estava esgotado é que tinha sido só 150 e já tinha sido esgotado. Porque essa aqui já é a segunda impressão, é a primeira edição, segunda impressão, 1000 exemplares. Então, eles devem ter feito uma primeira impressão com 100 exemplares. 150, era um por Mas ano. aqui diz que é baseado na primeira edição. Sim, essa é. Não, Mas eu estou falando o seguinte, quando eles publicaram em 2018, a primeira tiragem foi só 150 exemplares. Aí o pessoal, mas por que 150? É que faz 150 anos. Aí acho que muita gente queria, eles lançaram mais uma de 1000 e vai ficar nisso. Ainda fizeram essa ressalva aqui no final, que a definitiva é a 5ª edição, né? Veja, essa ressalva aí, essa reedição deve ter sido depois que eles defendem a data de 1872, baseado em que Kardec tinha deixado pronto. No começo eles ficaram perdidos, né? Olha como é que eles são tristes. Uma entrevista com o Noleto, ele disse que a direção da FEB ia fazer, né, as duas edições que eles têm, né, da 5ª e primeira. Quem quisesse ler uma ou quisesse ler a outra, ficava independente. Aí eles me fazem em pequena quantidade apenas para fazer esse Só para dizer jogo. que fizeram. Só. Das dúvidas, eu não me atrevi a ler essa daqui, não. Eu comprei a da FEAL para ler, porque eu não confiei nem nessa aqui. Não, mas eu acho assim, Ginete, você tem de pegar, quando tiver alguma coisa que você não consegue entender bem na tradução da FEAL, pega a edição do Noleto e compara. Um trecho, isso vale. Agora, se a coisa ficar muito discrepante, desconfie das duas. Eu sou tradutora de francês, então eu pego logo, vou direto no original. Eu nem pego essa daqui para... Porque eu acredito que bênção assim, saber falar fransês, hein? Que me dera. Saber falar já é um pouco demais. Eu sou tradutora de texto escrito. Falar já é Mas dá para você ler no original, olha que fantástico. Pois é. Foi o que eu fiz no começo. Quando Já tentei aqui, eu dou as minhas arranhadas, mas é difícil esse negócio. 2. Mas foi o que eu estudei, né? A minha formação é em tradução de francês, então para mim fica mais fácil, né? Aí eu baixei uma primeira edição em francês e comecei a ler, porque eu não confiava viu? nem nessa aqui. Como as 4 são iguais, tanto faz a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. Até o tipo é o mesmo. Eles usam os mesmos móveis da época para... Mesmos tipos móveis, idênticas. Tanto é que foi publicado em 69 e tinha a data de 68, a 4ª edição. O tipógrafo não quis gastar nada, ele falou, já está aqui, vai é assim mesmo. Mas o que eu acho interessante na da FEAL, né, não estou nem falando da tradução, porque eu ainda não li ela toda, mas as notas e esses cotejamentos com os artigos da Revista Espírita, isso é que é interessante, né? Para a gente poder comparar as ideias. Agora, o céu e o inferno não teve nenhuma desconfiança, aí, pelo menos aparente, né? Porque foi feito logo em 69 e ninguém desconfiou, né? Desconfiaram da Gênese, mas o céu e o inferno Veja, não. o problema é o seguinte, a mudança no céu e inferno foi um pouquinho menor, e a Gênese causou mais espanto.
E outra, o céu e o inferno não vendeu. Entendeu? Desde aquela época já não era lido. Não foi um livro muito lido. Então, desde aquela época. Então, por não ter sido muito lido, eu suponho que ele não foi muito bem digerido. Porque era um livro que deixava a pessoa sem... Quem estava entendendo o que estava escrito lá, deixou sem o que falar. Entrava em contradição, a gente achava tudo muito contraditório quando lia o Céu e o Inferno, né? Então, mas olha, eu Ou lembro então que a gente quem tava, era intolerante à ideia de céu e inferno não ia ter interesse em ver. Hoje eu vejo a tradução, eu fico pensando assim, gente, estava tão na cara, porque na primeira edição ele fala assim, é impossível fazer um código penal da vida futura. Ele fala de uma maneira incisiva isso. É impossível estabelecer um código penal da vida futura. Aí chega uma edição, o título é Código Penal da Vida Futura. É muito descaramento, né? Ele Não tem mudou outra da água palavra. para o vinho imediatamente. E disse que era impossível. E muda sem dar nenhuma justificativa. E os contrastes são grandes, né, com a obra toda, né? Porque tem um artigo ali nesse capítulo que parece que foi um advogado que colocou, né? Se você não fizer isso, né, você vai ficar devendo e você vai ter que pagar. Só faltou falar assim, pagar a prestação. Mas quem era o jurista? Então... Quem era o jurista? É o Rustang, né? E o Rustang. O rapaz lá que ficou, né, depois que ele morreu, né, o advogado dele lá, como é que ele chamava? Tá. Gaetan? Não. Não é Gaetan, é o... Mas fugiu o nome dele, que é o... Ficou incumbido lá de... Mas não foi a ele. herança dele, né? Tenho a certeza que o Rustang ele vai morrer bem depois. Ele ficou nas sombras lá. Mas ele vai morrer, acho que em 78. 10 anos depois. Ele morre bem depois. E ainda deixou eu falar, olha, você só publica meu manifesto depois que a Amélie morrer. A Amélie morrer, eles publicaram aquela ataque ao Allan Kardec na própria Revista Espírita. Então, e ali ele se entrega, né? Porque sabe aquela história? O criminoso se entrega, ele se entrega ali. Ali ele se entrega, ali ele está dizendo, olha, sou eu que estou por trás de tudo isso. Ele ataca a Kardec, você vê todo o ranço dele no artigo. Conde, em que revista espírita ele atacou Kardec? Acho que é 1888. É logo depois, não, é 82 ou 83 que eles lançam um opúsculo dos discípulos de Rustang. Ele ataca Kardec, que tem uns textos que é dele, e tem uns textos que são do discípulo. Curiosamente, no texto do Rustang, que você vê que é o Rustang que escreveu, ele ataca o céu e o inferno. E depois os discípulos dizem que faz parte da obra o céu e o inferno. Quer dizer, é até contraditório. Por que os discípulos dizem que faz e Rustang diz que não? Porque o artigo de Rustang foi escrito em 66. E eles não mudaram uma vírgula porque é sagrado, que é do mestre deles. Só que eles já tinham adulterado o céu e o inferno, então eles no outro ataque e dizem que não, que o céu e o inferno tem de ser aceito como obra também. Porque já adulteraram mesmo. Mataram do jeito que eles querem. Vocês conhecem essa edição do Céu e Inferno da editora ID de 1991? Eu tive ela, viu? Pela capa eu tive ela. É engraçado que agora que eu estou notando, ela não tem o Código Penal da Vida Futura. Tem certeza? Capítulo 7? Não tem. O capítulo 7 aqui é Doutrina das Penas Eternas. Capítulo 8. Mas é o mesmo. É o mesmo, está adulterado. Não sei, não li. O Doutrina das Penas Eternas é o Código Penal da Vida Futura? Não, o capítulo 7 aqui é as penas futuras segundo o Espiritismo. Mas que é o 8. Mas tem esse artigo aí que
que o Rodrigo falou, que a carne é fraca. É um adulterado esse aí. É adulterado, só não tem no título, né? Código Penal da Vida Futura. Essa tradução aqui é do Salvador Gentili. Então, é a tradução diferente. Em vez de código, usou doutrina. Também. Que é difícil alguém aceitar a palavra código, né? É muito na cara, né? Código Penal da Vida Futura. Logo a seguir, a fala dele de que é impossível. Código Penal, parece coisa de advogado mesmo, né? O Haroldo Dutra Dias tem uma palestra que fala do Código Penal da Vida Futura. Ele, como Bem, então, quando ele fala alguma coisa, a gente vai poder pular do lado oposto lá. Mas ele falou isso daí quanticamente? Foi quanticamente. Aliás, já me inscrevi no seminário novo dele lá. Vai com Deus, Satiro. Depois você conta pra gente. Não, vai ter agora aí. Fala, divulga o evento, vai, Satiro. Divulga o evento, que senão... Se eu divulgar o evento, eles me expulsam do Espiritismo para Todos. Mas não divulga no Espiritismo para Todos, não. Você descaracteriza o negócio. Se você não divulgar, o Roberto vai divulgar. Não, Roberto é Geraldinho. O negócio Roberto é Geraldinho. É outra coisa. Entendeu? Ó, falou Geraldinho, ele aparece rapidinho ali, tá vendo? Não, gente, é assim. Como as pessoas não lêem, as pessoas querem que alguém leia para elas. Parece que ninguém foi alfabetizado, né? Não se aceita tudo aí. Mas o importante é que todo mundo já entendeu que essa adulteração está mais que comprovada pela justiça, né? Então, acabou. Quem quiser abrir um processo contra a FEB, fica à vontade, pode abrir. Tem todas as informações para abrir um processo. O problema é que tem de se abrir primeiramente na França, né? Mas tem as informações todas. É besteira, vai. Eles vão continuar publicando do jeito que for. Aqui no Brasil, ele é capaz ainda de um juiz dar, isso daí já é uma religião, é um livro sagrado, não vamos tocar com isso. E vai dizer que não é um livro sagrado para o rustanguista. É verdade. Eu fico um pouco satisfeita porque esses dois livros muito pouco estudados, né, no movimento espírita. E a partir agora de estudos pela internet, né, que está muitos estudos pela internet, acho que bem mais do que tinha dentro da casa espírita, a gente está estudando esses dois livros, né? Que bom, né? Que bom. E o Céu e o Inferno, Mas, ó, a gente precisa divulgar isso um pouco mais, viu? Porque eu fiquei meses atrás de um curso. E eu só achei vocês por causa do Facebook lá, porque tem muita gente, tem muitos grupos estudando, mas que não divulgaram, não divulgam, né? Eu fiquei muitos meses, eu fiquei quase um ano procurando um curso. Eu fiquei atenta a algum grupo que ficasse bastante com o Paulo, sabe? Que convidasse o Paulo para estar falando sobre esses livros, sobre a autonomia e tal. Então, eu fiquei atenta, daí eu percebi que esse grupo estava mais nesses estudos com o Paulo. Aí eu vi lá pelo Facebook também. Depois eu comecei a ver, né, as lives no YouTube. Aí eu tive vontade de me inscrever, já que estava estudando esses livros, né? Finalizar, pessoal, a gente vai parar nesse item. Isso. Uma só tiragem para 3 edições, certo? Na página 92. Perfeito. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Fazer a prece? Oi? Então, vou fazer a nossa prece de hoje. Que você tá rindo, Roberto? Compartilha.
E fica, quando você faz a pergunta, ou alguém faz a pergunta assim, quem deseja fazer a prece, todo mundo fica olhando para cima, olhando para o lado, fica procurando o protetor para dar um apoio. É muito engraçado que eu quero. A gente tá procurando inspiração. Inspiração. Tá ficando assim. Engraçado. Então, vamos agradecer em nossos corações a todos os espíritos que trabalharam na codificação da doutrina espírita, agradecer aos nossos mentores, a Deus nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo, debatendo, compreendendo e praticando a nossa doutrina espírita, buscando o nosso progresso como espírito, o nosso desenvolvimento intelectual e moral, que cada vez mais possamos estar em harmonia nessa compreensão, nessa troca do grupo, que possamos estabelecer um laço de amizade, de solidariedade. Agradecemos por mais uma semana que se inicia e que possamos estar juntos na semana que vem. Que assim seja. Amém.